Saudações, ouvinte do Ogro Historiador, bem-vindo ao nosso 10º episódio. Eu sou a Stephanie Chalar e hoje eu assumo o microfone como Ogro Honorária para receber as nossas convidadas neste 8 de março. Sejam bem-vindas Daniele Moreira e Jordana Lara. Bom dia a todos, a todas, a todes. Bom, como as meninas me apresentaram, meu nome é Daniele e eu sou doutoranda em História pela Universidade Federal de Goiás. Tenho mestrado também em História pela Universidade Federal de Goiás, a graduação lá também. E sou atualmente professora de História do ensino básico. Já atuei como professora de História também na Universidade Federal, como professora substituta de História do Brasil. E as minhas pesquisas giram em torno de História das Mulheres, História da Imprensa, História do Feminismo, História do Brasil República. E eu também faço parte, assim como a Jordana, do grupo de estudo e pesquisa em gênero, GPEG, lá da UFG, coordenado pela professora Ana Carolina Coelho. E muito obrigada pelo convite, os meninos, o pessoal do Ogro, por estar abrindo essa oportunidade da gente estar aqui conversando sobre algo tão importante, tão necessário, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Jordana, eu sou historiadora de formação. Estou no mestrado na Antropologia Social na Universidade Federal de Goiás e concluindo uma formação psicanalítica. As minhas pesquisas giram em torno de pensar violências étnico-raciais e violências de gênero. Eu trabalho com a principal ferramenta do feminismo negro, que é a interseccionalidade, para pensar essas violências, e no momento eu ando pensando a transfobia e o racismo em Goiás. Sou ativista social, por volta de uns 15 anos, eu atuo no Movimento Negro Unificado, no Movimento de Mulheres Negras e no Movimento LGBTI nacionalmente. Sou cofundadora do coletivo Transação UFG, que é o primeiro coletivo interuniversitário de pessoas trans e travestis, pesquisadores e pesquisadoras do tema e aliados e aliadas à causa. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Muito, muito, muito obrigada pelo convite e que a gente possa fazer uma conversa que produza mudança social, né? Muito obrigada, meninas, pela participação. Eu agradeço muito do Ogro. Sou participante vai e volta. Já estive no episódio 5 falando sobre gênero na saga de Star Wars. Essa é a minha segunda vez aqui, depois desses grandes currículos, eu vou ter que falar mais alguma coisa. Eu sou jornalista, estou fazendo mestrado em comunicação agora, pesquiso gênero e apropriação de discurso midiático, especificamente o discurso da telenovela por mulheres que assistem telenovela. E vocês, ouvintes, devem estar aí se perguntando por que o Ogro está tão diferente hoje, e a gente tem a resposta. Hoje é dia de feminismo, bebê. E por que a gente vai falar sobre feminismo? As meninas vão dar um pouco dessas informações aí. Bom, a gente está falando de um assunto bastante recorrente, né? Eu, como professora, percebo que dentro de sala de aula, o feminismo, o machismo são termos, são palavras que estão na boca dos alunos, no vocabulário dos alunos. É claro que, às vezes, sem uma falta de conhecimento exato sobre o que é. Nas redes sociais, a gente tem uma visibilidade cada vez maior de questões de pautas feministas, e ao mesmo tempo que o feminismo está sendo tão falado, discutido, apresentado, ele também ainda é um movimento social, político, cercado de mitos, de informações equivocadas. Então, eu acho que é muito importante a gente estar falando sobre isso para esclarecer para as pessoas que têm interesse em conhecer o assunto, né? É importante a gente ressaltar que a gente está aqui conversando para quem realmente quer nos ouvir, não é todo mundo que quer, infelizmente, mas para quem quiser nos ouvir e entender e saber um pouco mais sobre o que são esses feminismos, né? A gente se dispõe a fazer essa conversa sobre esse assunto que é tão importante, tão urgente, né? Considerando as demandas atuais
violência de gênero, desigualdades étnico-raciais, desigualdade salarial, feminicídio, assédio, todas as questões que estão dentro desse pacote aí que é o feminismo, né? Para além do que a Dani traz deste lugar do feminismo hoje na sociedade, eu gosto muito de pensá-lo como uma ferramenta de resistência social e política. E pensar que resistir, né? E de que corpos estamos falando ao falar de resistir. Então, o feminismo é para mim hoje uma ferramenta de sobrevivência das feminilidades. E a importância de pensarmos o porquê de se existir uma proposta de um lugar teórico, de um lugar de prática feminista, é importante nesse momento. E principalmente para que possamos visualizar que talvez a ferramenta esteja no momento de ser repensada. Certo. E além disso, agora fazendo um quadro Te Dou um Dado, a importância de falar sobre feminismo também gira em torno as meninas já falaram das desigualdades, mas também da violência. O Brasil é o país com a 5ª maior taxa de feminicídio no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E segundo o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2019, 61% das vítimas de feminicídio são mulheres negras. E o Brasil segue como líder e somente no ano de 2019, 106 mulheres trans e travestis foram assassinadas no país. A maior parte desses crimes segue sem investigação. E outro dado que é importante destacar nessa estatística é que 83% desses corpos trans e travestis são negros e pardos. Sim, essa observação é muito importante, é sempre muito importante trazer esses dados de raça e gênero e classe social também, que eles sempre são diferenciados. E antes da gente entrar no assunto propriamente dito, como a Dani falou, a gente está propondo uma conversa aberta para quem quer saber mais sobre o assunto, para quem está querendo entender ou está querendo conhecer. Então vai ser um papo bem didático, com muita informação, né? Sem brigas, sem agressões nos comentários, por favor. Como todo mundo aqui é das humanas, a gente também quer dizer que as ciências humanas são da discussão e da desconstrução. A gente não tem respostas, a gente queria, mas não tem respostas. Vale lembrar também que as questões que envolvem gênero e feminismo já tangenciam outras áreas do conhecimento além das ciências humanas, né? Ainda bem, a gente já está tendo esse feeling do pessoal das ciências biológicas, das ciências exatas, já está pensando, né, toda essa construção do conhecimento dentro de uma perspectiva feminista e de gênero, e isso é muito interessante, muito louvável. Sim, a capilaridade desses assuntos, o reconhecimento de que eles estão em todas as áreas sempre fortalece e agrega muita coisa. E esse episódio, como todos os episódios do Ogro, vão ser divididos em blocos. A gente vai começar agora o primeiro bloco, pegando essa história pelo começo, falando um pouco sobre a história do movimento feminista, né, para começar. E aí eu queria retomar uma coisa que você falou, Jordana, que você estava questionando o porquê de existir esse movimento, porquê de existir essa discussão. Por quê? Porque pensar violência de gênero é pensar expressão social. A gente precisa entender que, por exemplo, o feminicídio e todos esses índices que você trouxe, ele não é somente um indicador de um lugar violento. Ele é um indicador de uma expressão social. Eu acho que muitas vezes os feminismos se confundiram a pensar que o problema das relações de gênero estavam nas relações dos corpos femininos e masculinos. Mas a questão vai para além do corpo. Se trata, como a Rita Segato, que é uma antropóloga argentina que está atuando na UNB, ela traz para a gente uma ideia da necessidade de uma pedagogia da crueldade. Então, pensar este lugar dessa violência de gênero é pensar que ela é um sintoma social. A violência, então, tem que ser vista como uma ferramenta normatizadora, porque é a partir desse lugar da violência do gênero que o capitalismo acaba se estabelecendo.
E lembrando de qual capitalismo nós estamos falando, nós somos uma ainda colônia. Então o capitalismo que a gente vive é um capitalismo racializado. E é por isso que eu levanto os dados do recorte que você traz, que mulheres negras estão no topo desses índices, é porque o sintoma vai além do lugar de gênero. Não se trata de mulheridades, se trata de pensar, alocar certos corpos no discurso capital. E o discurso capital colonialista, ele coloca os corpos negros num outro lugar, em um outro discurso, e esse discurso é necropolítico. Necropolítica é um conceito de um historiador e cientista social camaronês, o Attili Mbembe, e ele traz essa proposta de lermos o lugar da colonização na formação dos discursos e na alocação dos corpos. Então casa muito com o que a Rita traz, porque quando a Rita traz que precisa-se de uma pedagogia da crueldade, essa pedagogia ela é usada como ferramenta de manutenção de um lugar sistêmico maior, e esse lugar sistêmico maior é a necropolítica enfrentada pelas colônias, que é a política de morte. Obrigada. Essa é uma discussão muito interessante que a gente vai retomar no segundo bloco. E agora eu queria saber um pouco mais, ou melhor, para os ouvintes saberem, de onde vem o movimento feminista, como ele surge, onde ele surge. Bom, na história a gente tenta, dependendo da sua perspectiva teórica, a gente não tem muita preocupação com essas coisas das origens, né? Não necessariamente a gente quer entender mais os processos, mas para ser bem didática, a gente pode considerar que o feminismo é um movimento político e social que surge aí por volta do século XVIII, né, na França, no contexto da Revolução Francesa. A gente tem um livro muito bacana escrito pela historiadora John Scott, que se chama A Cidadã Paradoxal, as feministas francesas e os direitos dos homens. E nesse livro ela traz algumas figuras que foram que ela resgata, né? Porque a história, quando a gente fala de uma história política, por exemplo, na Revolução Francesa, a gente sempre vai lembrar dos homens, né? Do Robespierre, do Danton, do Rousseau, e aí as mulheres são sempre apagadas nesse processo, que é algo que a história atualmente tem tentado resgatar e mostrar, né? Michel Perrault mostra quanto na história as mulheres e os trabalhadores e outras categorias, outros indivíduos foram silenciados. Mas já na Revolução Francesa a gente tem algumas mulheres, como a Olympe de Gouges, a Jeanne de Rohan, a Hubertine Anclair, que estão discutindo e pensando o papel da mulher dentro desse processo revolucionário e o papel da mulher dentro dessa visão política, lembrando, neoliberal, né, capitalista. E a Olympe de Gouges ela vai organizar um texto chamado A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em 1790, que é meio que uma contraproposta, uma crítica ao documento famosíssimo, né, que todo mundo aí estuda no ensino médio, na escola, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é algo que exclui completamente as mulheres desse direito de participação política. Mais ou menos na mesma época a gente tem também na Inglaterra a Mary Wollstonecraft, e ela está pensando também esses direitos das mulheres, quando ela escreve a Reivindicação dos Direitos da Mulher, em 1792. Então, esse primeiro feminismo aí muito concentrado na Europa, muito preocupado com questões políticas, mas que também já discutiam algumas coisas como o aborto, a gente pode chamar também, de certa forma, de um amor livre, outras questões para além das questões políticas, mas a política acaba sendo o que predomina, né? A política, a educação também, havia uma discussão muito grande a respeito de como deveria ser a educação dessas mulheres, né? A gente tem essas feministas francesas reivindicando que as mulheres deveriam ter uma educação igual, semelhante à dos homens, porque era justamente na educação diferente entre meninos e meninas que residia essa desigualdade de gênero. Então as mulheres e homens são diferentes porque elas têm uma educação diferente. Então elas estão buscando igualar essa condição através da educação. E se por um lado a gente tem alguns filósofos famosíssimos, como o Rousseau, né, defendendo que a mulher tem que ser educada para ficar em casa, né, no livro dele da educação ele insiste nisso, a mulher é mãe, ela tem que ficar em casa. Você tem, por outro lado, as mulheres brigando com
com Rousseau e com essas ideias, e também homens, né? Tem uma figura interessante que é o Marquês de Condorcet, que também vai, junto com essas feministas, defender um direito à educação, a uma educação que possibilite a mulher um trabalho, que não seja só uma educação voltada para preparar a mulher para esse ambiente doméstico. Como eu falei, né, dentro dessa perspectiva, o feminismo ele surge, então, como um movimento consciente. É importante a gente ressaltar, essas mulheres elas têm essa ideia dessa desigualdade, desse todo, ainda que essa ideia de mulher seja uma ideia bastante bem pontual, né, porque elas estão pensando, obviamente, a mulher da classe delas, da classe abastada, a mulher branca. Então é uma visão bastante universalista da mulher. Então é realmente a mulher no singular, né? Essa mulher branca, de uma origem burguesa mesmo, que está falando nesse momento. E o feminismo ele vai se estender aí, né, pelo século XIX. No século XX, ele já, entre o século XIX e XX, ele já passa a se concentrar principalmente na questão do sufrágio, né? O finalzinho do século XIX, início do XX, a gente tem as mulheres conseguindo voto já em alguns países da Europa, né? Como, por exemplo, na Inglaterra, se eu não me engano, em 1913. E todo esse movimento sufragista, ele causa um alvoroço muito grande, principalmente na imprensa, né? Eu que estudo imprensa, eu sei da importância desses jornais para a gente conseguir ter uma ideia, uma dimensão desses movimentos, desses processos históricos. E existia uma campanha sufragista, né, dessas mulheres que reivindicavam voto, ainda mulheres brancas, de classe média e tudo mais. E havia também uma campanha antissufragista, né, que também ganhava espaço nos jornais, tentando convencer a população europeia de que era um problema conceder o direito de voto à mulher, porque isso ia gerar, né, aí os argumentos são os mais diversos, isso ia gerar uma desorganização do lar, que as mulheres iam querer assumir, né, o lugar dos homens. Isso gerou um alvoroço e um burburinho muito grande. Nesse momento tem até que mostra bastante esse período, tem um filme, né, que eu gosto de comentar com meus alunos, de passar, que é As Sufragistas, que é um filme recente, acho que deve ter mais ou menos uns 4, 5 anos, e é um filme bem didático, assim, que mostra esse contexto específico da Inglaterra e de todas as estratégias políticas que as mulheres tinham para conseguir essa visibilidade, esse direito de votar, né, no sufrágio, que é o que vai chegar bastante no Brasil também, um pouquinho mais adiante. Dani, antes de você continuar, a gente que estuda um pouco o feminismo, a gente conhece essa primeira onda, né? As demandas são mais individualistas, são bem localizadas, né? Como classe e tal. Muito pelo voto e pelo acesso ao trabalho. E tem críticas, né? Historicamente, tem críticas a respeito desse recorte de participação, né? Nas décadas seguintes, no século seguinte, vai vir o que a gente chama hoje de uma segunda onda, que é para discutir tudo isso, desconstruir, né? Abrir a noção de movimento feminista. Mas nesse momento dessa primeira onda, Jordana, como é que eram as críticas? Onde é que estavam não, né? Como é que as mulheres negras começavam, se é que começavam, porque eu não conheço tanto assim a história do movimento feminista, mas como é que era a participação ou a demanda das mulheres negras nesse primeiro momento que elas eram ignoradas? Você já traz a informação no final da sua frase, eram ignoradas. A gente, como historiadoras, a gente sabe que a história é a narrativa de poder. E sendo uma narrativa de poder, quais são os corpos que podem tomar lugar nesses discursos? Então, o que eu trago é um questionamento que eu acho que é tempo da gente fazer em todas as narrativas da história, não só pensar esse lugar das mulheres na história, que é o que a Chimamanda, que é uma intelectual africana, nigeriana, ela traz como proposta de pensar o perigo da história única. Então, sim, existe toda essa narrativa dessa construção do lugar de luta das mulheres nascendo na Europa. E nesses pequenos focos que vão borbulhar e formar um lugar dessas mulheres dentro dessa história. Mas a maior crítica é
a gente consegue realmente pensar em mulheres, vamos longe não, e aí eu vou trazer Lélia Gonzalez para a gente pensar uma americanidade, que é pensar o nosso lugar enquanto geopolítica, enquanto corpos, enquanto lugar dentro desses discursos que a gente está abordando. Será se esse feminismo diz respeito a nós? E vamos adiante. Será se trata de feminismo? Porque feminismo não é uma luta que se opõe ao lugar do capitalismo e ele já nasce como um feminismo liberal. Então eu questiono na raiz da coisa mesmo. Será se trata de um feminismo ou só de um movimento político de mulheres? Porque se for pensar, a gente alocar estes lugares dentro da história, é anacrônico a gente pegar o feminismo e encaixar nessas mulheres. Eu me incomodo muito quando ultimamente vem se usando, no carnaval teve demais, de que as orixás são feministas, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado da forma que a gente vem manuseando o conceito e o próprio som da palavra. Então, eu gosto de saber destes lugares, dessas mulheridades, mas eu não os entendo enquanto movimento feminista. O feminismo enquanto história, para mim, é uma história recente, é um outro lugar e é um outro corpo. E aí, quando eu digo outro corpo, eu estou querendo dizer que existem as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres trans, as travestis. Nós temos toda uma gama de homoafetividades que acabam sendo engolidas por esse mesmo discurso de violência de gênero, por essa mesma pedagogia da crueldade, por essa mesma normatização da violência. São todos corpos que estão o tempo todo sendo controlados por uma necropolítica. Então, para mim, essas ondas, elas são ondas que nos afogam. Se a gente continuar insistindo de que existe esse lugar na história e que essas ondas que são realmente o que forma o feminismo, é o que eu te falei no começo, questionável. Questionável historicamente, questionável antropologicamente e questionável enquanto estrutura psíquica de formação dessas mulheres. Não se trata de um feminismo, se trata de uma fecunda resistência política. E é interessante também a gente pensar como a história ela precisa, né? Isso é o interessante da história, ela precisa estar sempre sendo reescrita a partir de novas perspectivas, de novos olhares, né? Novos sujeitos que entram para a história para dar a sua perspectiva, né? Claro que salvando sempre a ideia de que a história é um conhecimento cientificamente construído, a gente tem metodologias e tudo mais, mas a história está escrita, mas ela não está dada de forma alguma, ela é constantemente reescrita, né? E isso que a Jordana falou, eu concordo completamente, né? Essa ideia de que a própria ideia de onda do feminismo, ela é criticada, né? Tem algumas historiadoras que não gostam muito dessa ideia de onda, porque a ideia de onda, ela traz um movimento que ele cresce, ele toma uma proporção grande, mas depois ele acaba, ele morre, né? A onda quebra ali. E, na verdade, essas mulheres estiveram constantemente se organizando, discutindo, brigando, né? Buscando seus direitos. Então, o próprio conceito de onda, ele é questionado, né? Tem algumas pesquisadoras, como a Joana Maria Pedro, que prefere pensar em rizomas, outras questões. E o que eu estou tentando traçar aqui é só, de maneira bem genérica mesmo, uma linha do tempo desses movimentos que, como a Jordana falou, a gente seria uma discussão até mais profunda, né? Se a gente considera ou não considera feminismo, mas sempre tomando cuidado para evitar esses anacronismos, porque tem gente que jura que, sei lá, Joana d'Arc era feminista, né? Então, tentar não forçar a barra, essas forçações de barra, às vezes elas são políticas, né? Tem um objetivo político ali por trás, mas como historiadora a gente está sempre tomando cuidado para não ser anacrônico, né? Então eu estou realmente só pontuando esses momentos de maior ebulição, de maior destaque na imprensa, né? No debate público, como a questão do voto, que seria a primeira onda, a segunda onda que aí já entra mais nas questões étnico-raciais, mas isso não quer dizer que isso não era pensado antes, mas a segunda onda vai tomar um rumo mais interessante, porque ele vai sair mais da Europa, o feminismo, essa questão de direitos, o movimento político das mulheres vai sair da Europa, vai chegar na América. Nos Estados Unidos a gente tem dentro das universidades o Women's Studies, que é o pessoal começando a se atentar para esses detalhes, as próprias estudantes acadêmicas vão protestar, não só queimando sutiãs, né, que é o que fica aí no imaginário de todo mundo, as feministas queimando sutiãs, mas elas também vão
simbolicamente, tem um porquê, né, um porquê por trás disso, mas elas vão também simbolicamente queimar os seus diplomas, porque essas mulheres vão começar a não se reconhecer em todo o ambiente acadêmico, nas pesquisas, vão começar a ver que os professores são sempre homens, os autores dos livros, os clássicos são sempre masculinos, e elas não vão se reconhecer, né? E então, o que seria essa segunda onda, que é já século XX, que vai chegar na América Latina, nos Estados Unidos, está um pouco mais preocupado com essas questões e também com a questão étnico-racial. A gente tem a Angela Davis aí como um grande expoente nesse momento, e a questão também da sexualidade, que era algo que essas primeiras, né, digamos, entre aspas, primeiras feministas não se preocupavam muito, porque elas defendem a maternidade, o lar. Já agora, num segundo momento, a questão dos direitos reprodutivos, do aborto, é algo que já chega com mais força, que já existia, mas que agora está chegando com mais força. Então, a gente encaixa aí dentro de um segundo momento do feminismo. E um terceiro momento, que já estaria caminhando para um quarto, mas um terceiro momento já o feminismo abrindo mais a discussão para a população LGBTQI+, se preocupando também em dialogar com essas questões. Aí o feminismo vai perceber que não dá para ser feminismo se não dialogar com essas questões, se não buscar um caminho da interseccionalidade, do diálogo com outras questões. E o momento mais atual que a gente está vivendo é justamente o que alguns consideram uma quarta etapa, que é do cyberfeminismo. O feminismo tomando um rumo aí, né, dentro das redes sociais, das mídias, da tecnologia, né? A gente aqui mesmo, num podcast sobre feminismo, né, demonstra um pouco esse contexto que a gente está vivendo. Mas eu concordo completamente com vocês, meninas. A história ela precisa ser reescrita, ela precisa ser repensada, esses conceitos de onda, de etapa, isso tudo está sujeito a problematizações. A história só existe por causa disso, né? E a gente precisa de pessoas que façam isso. Dentro da academia, a gente precisa de gente que cutuque, que desconstrua essas narrativas, essas linhas do tempo, né, que colabore para que a gente consiga sempre estar avançando na discussão, porque eu acho que uma das coisas mais interessantes do feminismo, enquanto movimento social, intelectual, político, é essa capacidade fantástica, que eu acho que todo movimento social e político tem que ter, que é essa capacidade de se renovar. As feministas estão sempre olhando para si, olhando para as outras, né, e buscando entender o que é esse feminismo, o que a gente pode fazer para continuar nessa caminhada, e sempre fazendo as críticas, porque a crítica, eu acho que a crítica em momento nenhum ela vem para acabar com toda essa proposta, ela vem para acrescentar, para agregar, para que a gente não fique estagnado de forma alguma. Então eu acho muito importante essa renovação, né? E aí fica aberta a discussão. Quando a gente começa a ler, a gente começa a ver que essa linha do tempo feminista, ela realmente tem uma série de problemas, né, que a gente vai agora tentar também pontuar mais profundamente. Essas, né, as tradicionalmente conhecidas como as 3 ondas, elas são uma ferramenta didática. Tipo, me ajudaram muito quando eu estava entrando nos estudos de gênero e de feminismo. E a gente, né, tem outras discussões que seriam mais tendências no movimento feminista do que etapas de desenvolvimento. Mas a gente percebe que ao longo da sua trajetória ele vai sofrendo mutações, né, ele vai se abrindo, vai se desenvolvendo, ele passa por uma primeira, né, narrativa majoritária e de uma primeira etapa mais individualista, focada numa classe específica, com demandas muito específicas, ligadas à política e à economia, de voto e trabalho, que exclui a população das mulheres negras que já estavam no mercado de trabalho desde sempre, né? Passa por
um segundo momento de destaque, assim, de inovações, por assim dizer, que é lá pela década de 80, 70, mais ou menos, com todos os movimentos sociais, que vem as lutas por direitos sociais, aí entra as discussões de raça, as discussões de gênero. No contexto também de descolonização, né, da África, da Ásia, também isso pega um pouco essa referência. E eu acho interessante também não pensar o feminismo ou qualquer outro processo histórico como uma linha evolutiva, né? A gente tem, às vezes, essa confusão, mas tentar inserir todo aquele processo dentro do contexto, tentar pensar por que essas mulheres estão pensando isso nesse momento, né? Então, contextualizar essas etapas é uma forma da gente entender melhor por que aquilo estava acontecendo, né? Pensando nessa sua viagem, né, de sair desse lugar da narrativa da Europa e vir para a América, Dani, a gente gosta de pontuar que a segunda onda, ela começa a se deslocar, né, e começa a pensar coletivamente, começa a pensar principalmente questões étnico-raciais, que é uma falácia gigantesca, porque em 1851 você tem a primeira convenção de mulheres na América e pouquíssimas pessoas sabem da intervenção da Sojourner Truth, que é a peregrina da verdade, e ela foi batizada como Isabella Bloomfield, e ela, nessa convenção de mulheres, ela pede a fala, e ela faz um discurso onde ela inicia perguntando, e eu não sou uma mulher? Porque a argumentação do momento era de pensar literalmente as capacidades da mulher para o que ela estava exigindo enquanto lugar social. Então, muito se argumentava de que as mulheres não conseguiam descer de uma carruagem sozinhas, que não conseguiam fazer a própria comida, que não conseguiam se vestir sozinhas, que não conseguiam executar um monte de tarefas que são cotidianas para as mulheres negras. Então, a gente está falando de uma semi-liberta, porque em 1851 você tem em Nova York já num contexto abolicionista, mas não todos os Estados Unidos, então olha o perigo de existir para essa mulher. E é onde nasce a interseccionalidade, e muitas poucas feministas sabem disso. E um dado agora da história, né? A bonita frase "eu não sou uma mulher" para questionar este lugar, e para falar que se o corpo dela exercia todos esses trabalhos, então ela não era mulher como as que estavam lá sendo questionadas, essa frase ela não é real. Essa frase ela é uma reedição que vai acontecer no New York Independence, em 12 ou 13 anos adiante. E, na verdade, a frase dela é a seguinte: sou a encarnação do direito da mulher. Então, e eu não sou uma mulher, é uma releitura desse debate, e é uma parte que não existe no próprio discurso. Então, o que deixa nítido que quando falam não são ouvidas, e quando são ouvidas são reeditadas. Então a gente está falando de um epistemicídio pontual, e é um epistemicídio que ele perpetua até hoje. Por epistemicídio a gente tem que entender que é a morte da episteme. Só que vamos um pouquinho adiante. Para você matar a episteme, para você matar a construção do conhecimento de alguém, antes disso precisa ser ontológico, você precisa matar o corpo. Então a gente está falando o tempo todo de corpos matáveis e reeditáveis. Então, quando a Dani traz, né, o principal símbolo do lugar do feminismo norte-americano, que é a queima dos sutiãs, eu pergunto para vocês, quando vocês fecham os olhos e pensam nessa cena de mulheres queimando sutiãs, de que mulheres vocês conseguem visualizar? Porque quando eu penso nessa cena, eu penso nas minhas irmãs na casa das brancas, cuidando dos filhos delas para que elas pudessem ser livres para buscar direitos. Então, estavam pensando mesmo os lugares étnico-raciais? Acha-se mesmo que a gente consegue, igual eu trouxe no começo, precisamos tratar isso não como um problema de gênero, não como um problema de corpos, mas como um sintoma social. Acha-se mesmo que em 1851, nos Estados Unidos, existia alguma mulher além da branca? É bem claro, né, pra gente que claro, estuda movimento isso, feminista. Claro, muito claro. No sentido de iluminado, no sentido de visível, no sentido de perceptível, que essas mulheres brancas elas só tinham o tempo
digamos assim, para ir lá protestar, queimar seu sutiã, até para ir estudar, né, quem são essas mulheres que estavam na academia nos Estados Unidos na década de 70 e 80, né? Elas só tinham como estar nesse lugar porque elas tinham, né, as mulheres negras ali trabalhando, limpando as suas casas, as suas roupas, criando seus filhos. Tem até um filme que eu acho que ilustra um pouco isso, que é bastante interessante, que é Histórias Cruzadas. Maravilhoso, aquele filme é fantástico, né? Que mostra toda essa relação de poder e essa desigualdade, esse fosso que existia entre as brancas, né, da elite, da classe média estadunidense, que viviam lá a sua vida perfeita, e as negras que viviam, digamos, a vida real, né, do trabalho doméstico, né, porque essa ideia de que a mulher está sempre associada, que é uma releitura, a Bell Hooks, né, insiste bastante nisso, é uma releitura escravocrata que, após a abolição, essas estruturas se mantiveram, né, e o trabalho doméstico visto como coisa de mulher, mas a mulher branca, de elite, nos Estados Unidos, né, não precisa ir muito longe, hoje também, ela não faz esses serviços domésticos. Quando ela pode, ela terceiriza. E essa terceirização, ela é sempre de cor. Ela é sempre quem é delegada a corpos delegada a mulheres negras, né? E sempre mulheres também e negros. Já que a gente está nesse tema, nessa discussão, eu queria aproveitar, Jordana, e já que você está aqui, a gente tem uma discussão também de que o movimento feminista, nessa mudança dessa concentração branca, que era, né, muito específica, muito limitada nas discussões e nas demandas, para o que a gente tem hoje, para o que a gente tem nas últimas décadas, muito disso é devido à entrada do feminismo negro, né, das discussões trazidas pelas mulheres negras nesse contexto histórico que você colocou, né, o início do movimento feminista negro nos Estados Unidos, né, foi um ponto crucial para a mudança do movimento como um todo. E aí, se você pudesse falar um pouco sobre isso e tal. Olha, a gente pensar essa entrada do movimento feminista negro é uma frase pesada, né? Porque a gente está falando de fora, né? Fica tão evidente que a gente estava de fora. E para te falar a verdade, essa entrada não é real. Não é real porque nós estamos aqui nessa tal quarta onda e ainda é uma novidade muitas coisas que eu trago para vocês. Ainda é uma novidade o meu corpo dentro de um lugar político no feminino. Então, a gente está falando de uma não entrada do feminismo negro no feminismo. A gente está falando de uma disputa. Hoje se trata de uma disputa que se tem, porque questionar a narrativa hegemônica todos esses anos é uma luta muito pesada. Então, conseguir levantar esse debate não foi por via de pensar questões de gênero, nem em nossos lugares, e aí eu antecipo uma palavra que o feminismo branco gosta muito, que é sororidade, e a gente buscar esse lugar fantasioso dessa rede de apoio político e existencial feminino, não é real. A gente está falando de um lugar de redes que se tornam, então, no meu corpo, de uma dororidade, que é um conceito da Vilma Piedade, onde ela fala que a gente se encontra e se apoia e tem potência de vida e de transformação a partir das nossas dores, não a partir dos nossos sucessos, porque os sucessos eles são muito individualistas, e muito individualistas pensando até em questões de grupo. Então, quando a gente traz um feminismo negro, primeiro que a gente tem que pensar que nós mesmas, mulheres negras, nós questionamos muito esse lugar de sermos chamadas de feministas negras. Por quê? Porque a gente está fazendo uma ressignificação deste conceito. Se trata de uma apropriação e que a gente busca ressignificar, porque a base em si, o lugar de nascimento em si dessa proposta, não nasce nos nossos corpos. Mas não dá também para dialogar diretamente com o lugar de África, para pensar somente o mulherismo, por exemplo, que é um lugar que anda ao lado do feminismo. Só que pensar mulherismo às vezes me incomoda, porque diz respeito muito ao corpo que é entendido como um corpo de mulher. E a gente pensando nesse biopoder e nesses lugares do feminino e do masculino,
me incomoda pensar o mulherismo porque ele exclui corpos que para mim são importantes, que são os corpos trans e travestis, os corpos dos homens homossexuais afeminados. Então você tem a POC morrendo todo dia e a que consegue performar um lugar heteronormativo, branco, bonitinho, engomado, tá no jornal, meio-dia, no meio da nossa TV, e é uma coisa bonita, linda-se de apoiar. Agora, voltando ao índice que você trouxe, 83% das pessoas LGBTs mortas no Brasil, elas são negras e pardas. Então, mais uma vez eu digo para você, o feminismo negro não entrou no feminismo. Assim como o feminismo trans não entrou no feminismo, o transfeminismo não é uma realidade para o feminismo branco, o feminismo comunitário das mulheres indígenas não é uma realidade. Então, o que eu falo é de um momento de crise. Nós estamos lidando neste momento, é um momento de crise. Tem algumas pesquisadoras até que sugerem que seja o momento de mudar até o nome, né? Pensar em outro conceito para dar conta dessa crise, disso tudo. Né? Pelo desgaste semântico e pelo desgaste político que se traz. Mas eu, enquanto historiadora e professora, eu acho importante a gente manter o feminismo ainda, principalmente pensando no nosso lugar geopolítico, né? A gente pensar a América Latina e pensar o tempo que todos esses debates estão levando para se construir aqui, a gente não pode se dar o luxo de ser as desconstruidoras. Porque não construímos nada, vamos desconstruir o quê? O feminismo está cancelado, então, brincadeira. E é interessante também a gente pensar que o feminismo não é para ser um lugar confortável, né? Porque as pessoas acham que o feminismo é clube da Luluzinha. É clube da Luluzinha. E se você se considera feminista e você está confortável, você tem muitas certezas, tá errado, né? Volta e faz de novo, porque o feminismo não é para ser confortável. E acho que é interessante pontuar isso também. O tempo todo essas questões, esses tapas, a gente lê uma coisa e percebe que, nossa, a gente está fazendo errado, está pensando errado. Existem pessoas que não estão sendo contempladas, a minha pauta está sendo contemplada, mas as outras pautas não estão. E é importante ter consciência disso, né? Então, e aí entra novamente no que eu falei, o feminismo está se construindo todos os dias, ou se desconstruindo todos os dias, né? E eu penso agora que a cara que ele quer tomar, que ele está tomando, não é um movimento político em questões de gênero, mas sim de identidades. Nós estamos tratando hoje de questões de identidades e de fixação e desfixação de algumas identidades. Dessa forma é importante entendermos que a coisa transborda a questão de gênero mais uma vez. E pensar de que forma essas identidades são importantes no nosso contexto histórico e sociológico é pensar que as políticas públicas elas são feitas e direcionadas a um lugar identitário, um discurso identitário. Então a gente tem saúde da mulher negra, a gente tem saúde da população trans, a gente tem o que se constrói de discurso em torno do Estado, em torno dessa sociedade feminina e afeminada, ela é a questão de identidade. E aí esse fracionamento, ele pode ser a nossa grande pegada ou o nosso grande tiro no pé. Nós vamos saber muito em breve, porque quando eu fixo você num lugar discursivo, eu te tirar de lá, são muitos momentos históricos para que isso ocorra. E os feminismos, eles buscam, de alguma maneira, nos descolar de um lugar identitário que foi posto anteriormente pela biologia. Então a gente está o tempo todo usando a ferramenta deles para fazer o nosso jogo. E aí está onde o meu grande questionamento. Será que tem como vencer essa guerra lutando com as armas do inimigo? Porque se as armas são dele, criadas por ele e sempre manuseadas por eles, qual é a chance de nós termos sucesso com elas? Essa abnegação, ela é produtiva? Porque é neurótico a gente pensar que a gente vai combater algo com ele mesmo. Além do contexto de vacina, eu não consigo achar sucesso histórico para isso. Sabe? Não consigo achar sucesso histórico. Então, por isso que eu falo que estamos em crise, mas não é uma crise que gere uma desestabilidade política. Pelo contrário, é uma crítica que está gerando uma base muito importante, porque é uma crise onde a gente está tendo que dizer por que veio e para onde vai. Porque geralmente não tem o se para onde ir, mas agora a gente precisa ir para algum lugar. A gente precisa pensar que o capitalismo apertou.
apertou e ele é necropolítico. Ele está me matando agora, mas ele também vai te alcançar. A gente comentou um pouco, você principalmente, Jordana, falou um pouco das questões de epistemologia, né? Então, mudando um pouco o rumo da nossa conversa, vamos começar a falar agora sobre o feminismo dentro da academia e dentro das instituições, né? Que além de um movimento político, ele também é um movimento teórico. E o que vocês podem falar sobre essa vertente do feminismo? Olha, pro feminismo negro, a gente tem que olhar que, por um lado, é uma ponte sensacional, mas é uma ponte que leva para um abismo. Explico. Porque é na academia que nós vamos estruturar o que é um pensamento feminista negro e que nós vamos entrar epistemologicamente em todos os discursos de construção de conhecimento e pontuar os nossos corpos, pontuar os corpos trans, pontuar os corpos indígenas, pontuar os corpos não hegemônicos como um todo. Então, uma grande ferramenta. E vai dar num abismo, por quê? Porque essa ferramenta pode o tempo todo ser cooptada. Duas cooptações que já se tornaram problemas epistemológicos sérios. O conceito de interseccionalidade, porque agora, esquizofrenicamente, você tem um grupo de mulheres se nomeando feminista interseccional, que, gente, por favor, me ajude. Mais um epistemicídio sério, uma violência epistêmica séria. Porque se a interseccionalidade é a base de sustentação do discurso do feminismo negro, então para apagar o corpo negro, você chama isso só de feminismo interseccional? Então, primeiro problema, primeiro tiro no pé, a cooptação deste lugar da interseccionalidade. O segundo é a forma como que os nossos conceitos são recebidos. Porque a gente tem que entender que grande parte da comunidade negra ainda não ocupa esse espaço da academia. E por ela não ocupar esse espaço da academia, lidar e manusear com os conceitos que a gente constrói na academia não é uma realidade para a comunidade negra ainda. Então, vamos longe não. Djamila, gosto demais, tenho as minhas críticas, claro, mas é uma feminista negra que eu acho que está mudando o seu lugar e o seu momento. Ela merece todo o respeito enquanto uma intelectual. Ela cunha para a gente o lugar, a expressão lugar de fala, para pensar esse conceito de lugar de fala. E o que ele vira dentro da academia? Ele vira uma confusão com representatividade. Aí ela vira um tiro no pé. Por quê? Porque então somente pessoas negras podem falar de contextos étnico-raciais, mas eu pontuo aqui, o racismo não é um problema meu, o racismo é um problema da branquitude. E a partir do momento que essa ferramenta é mal manuseada, eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo ferramenta de manutenção desse sistema racista. Porque se vocês não podem tratar de questões étnico-raciais, como é que vocês vão conseguir se colocar neste lugar de dororidade com a gente, de fazer uma realidade desse lugar da sororidade como lugar de uma feminilidade universal? Então, a academia, ela é, então, essa ponte e esse abismo. Por que um abismo numa segunda instância? Porque ela não dialoga diretamente com os movimentos sociais. A academia, ela tem muito, eu gosto muito de pensar ela no clichê da bolha. Na academia, a gente está dentro da bolha. Tanto que dentro da bolha, mais uma confusão que eu tiro no pé, que é esse empoderamento. Por quê? Porque por conta do contexto acadêmico, isso se torna principalmente um lugar estético. Se trata de você ter um cabelo black bacana, de você ter uma camiseta com um dizer de alguma intelectual ou intelectual negro, e se trata da lacração. O movimento lacração, para mim, ele é o nosso grande tiro no pé. Porque a partir do momento que eu busco te constranger a ponto de você não conseguir estabelecer um diálogo comigo, quem perdeu fui eu. Porque desde sempre não se querem dialogar comigo. Então eu vou forçar a barra para isso ser mais antipático ainda. Eu gosto muito de frisar que a gente precisa abrir mão da comunicação violenta para lidar com a violência. Não dá para a gente, mais uma vez, usar as ferramentas deles contra eles.
Então, a partir do momento que a gente pega a academia e pega a forma com que ela constrói esse conhecimento, e que ela constrói esse lugar de ativismo e militante, ele é muito mais fantasioso do que real. Não é real, porque o feminismo que eu, vou longe não, vou me colocar na reta, o feminismo que eu faço dentro da academia, eu estou tendo um esforço gigante na tradução para o meu lugar no movimento social. Igual, neste momento eu estou escrevendo uma dissertação e eu fiz uma escolha, eu fiz uma pergunta: para quem eu escrevo? Coisa que a história nunca faz. A história acha que fala com todo mundo, né? E não dá para a gente pensar que a história está falando com todo mundo. E aí eu faço uma escolha metodológica onde eu dialogo com os meus pares, com os meus pares de movimentos sociais, ou seja, tanto os movimentos negros quanto o movimento LGBTI. E a pergunta que eu faço é: não se cansou de ser ferramenta de manutenção de morte dos seus pais? Porque sim, pessoas negras podem reproduzir racismo, mulheres podem reproduzir machismos. E a gente tem uma comunidade negra extremamente transfóbica e LGBTfóbica, e a gente tem uma comunidade LGBTI extremamente racista. Isso Sueli Carneiro já denunciou na década de 70. E aí eu estou hoje aqui fazendo a mesma denúncia. E aí a gente acrescenta: cadê o movimento feminista fazendo a ponte entre esses lugares? Que é a minha grande pergunta. Cadê? Eu acho que é importante também a gente parar para pensar que não pode ser a militância simplesmente pela militância, né? E que a gente tem que ter muita consciência do que a gente está fazendo desse espaço de poder, né? Porque é um espaço de poder. É um espaço de poder, a gente tem que ter a consciência disso. E não ficar simplesmente a militância pela militância ou aquele local para aquele local, né? É importante que pessoas, corpos que até então nunca foram vistos em espaços de poder, corpos negros, corpos trans, eles sejam vistos, né? A gente precisa se reconhecer, as pessoas precisam se reconhecer nessas pessoas. Então é importante que nós tenhamos professoras universitárias, intelectuais, artistas, cantoras. Tá aí a importância dessas pessoas, né? Até mesmo para inspirar outros sujeitos, outras sujeitas, para que as pessoas vejam que é possível estar ali também, não é um espaço impossível de se alcançar. Levando sempre em consideração que a trajetória para chegar ali, o caminho é das pedras, de muita dificuldade mesmo, né? E quando esses sujeitos que sempre foram mal vistos ou excluídos desse ambiente institucional, acadêmico, político, quando eles chegam lá, é importante também essa consciência de não ficar só falando para os seus, porque falar para os pares é muito fácil, falar para quem quer te ouvir é muito fácil. A questão é essas pessoas que a gente não consegue acessar, salvo também, salvo algumas exceções das pessoas que só querem mesmo briga, né, os famosos haters e tudo mais. Essa galera aí já é outra coisa, mas aquelas pessoas que precisam conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais nessas temáticas que a gente está aqui hoje tão bem tentando trazer, né, com tanto interesse, para que as pessoas que ocupam esses espaços de poder, elas tenham consciência de que o feminismo e qualquer outro movimento social, ele não faz só dentro desses espaços de poder, né? A academia ela precisa para romper essa bolha. E lembrando sempre que aí chega até uma contradição, para romper a bolha, a gente também precisa estar dentro dela, né? Como você falou, o pilar, ele está lá no meio, a gente precisa tentar atingi-lo a partir dele, dentro dele, no movimento de dentro para fora, falando não só para os seus pares e valorizando essas pessoas que chegam lá com muita consciência, com muita sobriedade, sem pensar também que como a Jordana falou, a cota, né? Não é que essas pessoas são a cota, elas são pessoas e como qualquer outra pessoa, como qualquer outro corpo, elas têm o direito de ocupar aquele espaço, de estar ali, de estar falando aquilo. E quando essas pessoas falam, eu acho que é mais do que a nossa obrigação ouvir, entender e dentro do limite aí das nossas experiências se colocar no lugar delas também. Né? Gosto quando você traz essa escuta, porque eu gosto de transformá-la nos nossos lugares, porque nós estamos na academia, não tem como a gente fazer discursos muito neuróticos de como só estamos em outros lugares, porque conseguimos ver essa fissura. Por estarmos dentro deste lugar e de pensar que é necessário uma escuta histórica, sabe? Eu ando pensando muito nesse conceito de escuta e de pensar de como essa escuta ela constrói, reconstrói e desconstrói a história.
Pensando no momento atual do nosso país, dessa releitura da história e dessa reescrita da história, eu acho que é muito importante isso que você traz. Porque, para mim, que todos os movimentos sociais há mais de uma década, o que é nítido é que se trata da resistência, da questão das alianças. Historicamente, se a gente for olhar, apartheids sociais, eles nunca funcionaram historicamente. E vamos para a realidade. Apartheid só funciona para quem está no poder. Por quê? Porque vamos para o cotidiano de Goiânia. Ah, tá, a gente tem um grupo que está apartado. Sim, está dentro dos jardins. Aí na hora que eu falo assim, então vamos apartar brancos e negros. O branco está nos jardins, o preto está no gueto. E o gueto é o lugar da marca social que já está estabelecida na história. Já está apartado, né? Já está apartado. Então, eu gosto muito de pensar nessas alianças enquanto a real promessa de progresso, eu vou chamar de progresso da nossa luta política. Porque a partir do momento que a gente consegue nos colocar em aliança, a gente consegue se deslocar e a gente consegue empoderar umas a outras de forma real. E como eu posso fazer isso? É só ouvindo a Isa e botando like no vídeo dela? Não. É lendo a sua colega que está produzindo ali quase do lado do seu programa e citando ela no seu trabalho. Comprar, fortalecer a colega empreendedora, exatamente. Que produz, que vende, que está batalhando. Exatamente. Então a gente pode fazer isso no cotidiano o tempo todo. Então, por que a gente não faz? Pergunto para vocês, por que eu não? E essa aliança, ela é interessante, ela é necessária, mas é preciso também que os pais, ambas as pessoas que fazem, né, essa aliança, tenham muita consciência do seu papel dentro dessa aliança. Então, também não é aliança por aliança. Né? Não é. Não pode romantizar isso de forma alguma. Porque, historicamente, a gente tem demarcado aí muitas situações que foram lidas como aliança e elas não se tratavam de uma aliança, se tratava de um grilhão, né? De um grilhão. Então, a gente tem hoje com o presidente de vocês um caboclo negro do lado dele o tempo todo. Se trata de aliança, entende? Nós temos imediatamente um monte de situações. Quando você pega certos pares que estão sendo colocados aí, não se trata de aliança. Tem aquela história, eu não sou racista, imagina, eu tenho até um amigo negro, né? Eu tenho até um assessor, eu tenho até um guarda-costa, né? Como já citar o caso aí do presidente deles. Exato. O meu grande trabalho hoje, tanto dentro da academia quanto fora, é realmente esse, dando que você traz. É fazer as pessoas entenderem que o Brasil nasce numa estrutura racista. O projeto feito aqui. A gente, na história, a gente gosta muito de ficar lá na Revolução Francesa, liberté, igualité, fraternité. Mas para quê, gente? Se naquele exato momento estava sendo assinado o acordo das colônias. Então, a gente se trata do quê? Se trata de um acordo racista para se estabelecer um lugar de Estado. E a gente é esse Estado. Por mais que, principalmente, os corpos brancos não consigam se entender como colonizados, eu vou trazer a triste notícia para vocês. São sim. Porque, querendo ou não, quando você pisa fora daqui, você não é tão branca assim. E quando você continua lendo... Você é latina. E quando você escapa do lugar racial, você é presa no critério de gênero. Você é puta. É a mulher brasileira, né? Exato. Massiva. Então é o que eu estou querendo dizer. A raiz da coisa, a matriz de inteligibilidade, ela é a mesma, tanto para a raça como para gênero, porque ela é o suporte do Estado construído aqui. E para escapar disso, a gente precisa juntar essas duas coisas, raça e gênero. Porque um informa o outro. Que é a proposta também da Angela Davis, né, nas falas dela, ela sempre ressalta isso. Para nessa luta anticapitalista é necessário ser antirracista e ser também feminista ou antimachista, antissexista. Então você não tem que focar num caminho de luta apenas, você precisa contemplar todos eles se você quiser realmente alcançar um objetivo, se você quiser realmente ser ouvido, se você quiser realmente, como a Jordana falou, o nosso objetivo aqui é promover algum tipo de mudança social, promover um tipo de mudança de concepção, de mentalidade, né?
E essa ideia de aliança, eu acho que tem muito a ver com a questão do empoderamento, né? Porque as pessoas elas se aliam, elas se empoderam, pensando numa perspectiva do feminismo, é algo até bastante atual, as mulheres se ajudando, né? Uma não solta a mão da outra, mas é claro que a gente sabe dos problemas disso aí no que tange a sororidade, no que tange a sororidade, no que tange a doloridade, mas isso ainda é importante, é algo que a gente ainda precisa ressaltar, até para que mais pessoas se sintam convidadas a entender mais sobre o movimento feminista. Só que a gente também tem que tomar muito cuidado com essa ideia de empoderamento, para não virar pura questão de marketing, aí as pessoas juram que empoderamento é com usar um batom vermelho, é usar um salto. Fazer propaganda de um banco. E por aí vai, né? Então tem todo esse problema também de como essas discussões que surgem dentro do movimento feminista, do movimento trans, elas são apropriadas pelo capitalismo e às vezes elas ganham mais proporção, mais visibilidade, elas alcançam muito mais pessoas do que de fato as negras, as trans, as mulheres feministas, as intelectuais. Então, é a maneira como o feminismo está sendo apropriado hoje em dia, né? E dentro dessa perspectiva bastante capitalista de empoderamento, né? O feminismo é uma oposição ao capitalismo. Se a gente não compreender e conceber isso, nós não estamos fazendo feminismo. Agora a gente vai entrar no segundo bloco com novas discussões, também muito interessantes. E para começar, baseado um pouco nisso que a gente falou bastante nesse primeiro bloco, o feminismo, ele ainda vale a pena? Agora, qual é o feminismo? O feminismo para quê? O feminismo para quem? Olha, vale a pena a galinha inteira, porque pelos índices que você traz no início do primeiro bloco, não é só a pena, é a galinha inteira, porque são as galinhas que estão indo para a panela, pensando nessa analogia. Então, e o que eu disse antes, nós ainda não temos uma maturidade epistemológica para abrir mão nem da palavra, quanto mais do conceito, quanto mais do lugar metodológico de resistência política. Estamos lidando com a falta? Estamos, mas pelo menos a gente já visualiza o que falta, o vácuo está dado. Hoje, quando a gente vai para um evento que falamos que é feminista, a gente se incomoda quando a gente só vê um grupo de mulheres na mesa. A gente já se pontua, a gente já se posiciona, e eu acho que são pequenos passos que vão gerar essa travessia para a gente, ali adiante, repensar de que forma nós vamos fazer isso. Porque quando o feminismo é cooptado e ele é entendido como uma coisa que está colada no machismo, é só uma versão da outra moeda do machismo, ali a gente perdeu. Porque se tem uma coisa que não diz respeito uma à outra, é feminismo e machismo. Machismo, a gente está falando de uma relação perversa de poder estabelecida por um sistema patriarcal. E o feminismo, ele nunca ocupou este lugar de sistema. Então, não é uma oposição, não é homens contra mulheres. Mais uma vez eu destaco, não se trata de uma guerra dos sexos. Isso é muito mais uma coisa da telenovela brasileira, do cinema norte-americano, do que uma realidade política. Então, se o feminismo não é a guerra do sexo, se o feminismo não é esse embate de homem contra mulher, o que é o feminismo? Que eu acho que a gente discutiu muito e a gente não falou. O feminismo é, hoje, a primeira grande resposta ao capitalismo. Porque quando eu estou fazendo feminismo, eu não estou pensando só nos corpos das mulheres, não estou pensando só nas mulheridades como um todo. O patriarcado, ele violenta também os corpos masculinos. Na verdade, eles são os primeiros a serem violentados, porque é a partir dessa reprodução violenta que eles vão aprender a fazer a manutenção dos seus lugares. Então, como não são coisas, não são lados da mesma moeda, assim como não são lugares de disputa. A gente não está disputando, a gente só está querendo dizer que esse sistema está matando todos nós. E é isso que tem que ficar nítido, que o feminismo se trata de um posicionamento contra o capitalismo. E o capitalismo, ele se estabelece
a partir do patriarcado e a partir da questão das Ou questões de seja, raça. consequentemente, é uma resposta contra todas as violências subsequentes e inerentes ao capitalismo. Exatamente. Não é só uma questão De gênero. de gênero, eu concordo completamente. Né? Agora, mais uma pergunta difícil. Quem é o sujeito do feminismo? Existe? Onde vive? O que come? Olha, os sujeitos do feminismo são as sujeitas, porque se trata de dar voz a um outro lugar da sociedade. Então, as sujeitas somos nós, corpos feminizados e afeminados. E o que isso significa para uma feminista negra? Significa que os homens também têm voz nesse meu lugar. Eles não têm voz de comando, eles não têm voz de um lugar de se estabelecerem enquanto sujeitos, mas eles têm o lugar de se estabelecerem como cidadãos, como humanos. Porque é o que é tirado da comunidade negra, indígena e trans o tempo todo, é a humanidade. E fica nítido quando eu trago para vocês os nossos principais xingamentos. Os negros são macacos, bicho. Os tutsis, baratas. LGBTs, viados. E aí, só uma vez a branquitude é colocada no lugar de extermínio, que são chamados de ratos. São os lugares dos judeus. Então é tirada a humanidade, porque bicho você pode matar, sabe? E aí é onde eu chamo a atenção do começo que eu disse. Vamos olhar de onde essa história realmente começa. A narrativa, ela começa somente... A narrativa sobre as violências, elas começam somente no Holocausto, como se fosse o grande marco de violência da humanidade. E o meu povo sendo arrancado da terra deles. Os outros genocídios ficam pequenos, né, perto da questão do Holocausto. Só porque mataram brancos, né, pela primeira vez. Então, a gente tem que o tempo todo pensar, é exatamente isso, que sujeitos nós estamos falando, dos sujeitos que nasceram mortos. É claro que também sem de forma alguma desmerecer o que foi o Holocausto, né? Dor é não dor. É disso que se trata. Não é disso que se trata. Dor é dor e isso aí não se discute. É uma atrocidade histórica, sim. Mas por que só isso? Só isso é lembrado como genocídio. Porque o Holocausto é sempre o Holocausto judeu, né? E o Holocausto negro, o Holocausto LGBT, o genocídio indígena. Então são outras questões que o feminismo atualmente, ainda bem, né? A gente viu agora que a gente chega nesse momento aí dessa quarta onda, bem mais atentas, bem mais preocupadas com essas questões, se aliando a essas questões, abrindo caminho para que essas questões sejam cada vez mais debatidas, que eu acho que, né, para definir o feminismo, então não é só um movimento de mulheres, é algo que está além. Eu acho que isso é o mais interessante, é o que nos dá força para continuar. É o que revigora a gente, é o que faz a gente não desistir. Porque, para quem não tem muito conhecimento sobre o assunto, parece tudo muito caótico nessas discussões. O feminismo está em crise, não está em crise. Mas eu acho que a gente tem que respirar fundo, manter a calma, se armar melhor de argumentos e entender melhor todas essas vertentes, todos esses discursos. Mas o feminismo também não é só a leitura acadêmica, né? O feminismo, a gente está falando de pessoas, mulheres, antes de mais nada. Então, também buscar se aproximar das pessoas, né? Buscar ouvir as pessoas. O ambiente acadêmico ele é um ambiente em que a gente está muito acostumado a ouvir só a própria voz. A gente não está muito acostumado, muito confortável, até por uma questão de egos e tudo mais, a ouvir o outro. Então, esse feminismo ele tem que estar dentro, fora da academia, ele tem que ser levado para as nossas vidas mesmo, porque depois que você começa a estudar, que você começa a se identificar com o movimento feminista, nada mais é como antes, né? Você começa até a se perguntar se você não está ficando muito enjoada, muito chata, mas aí novamente eu retomo a ideia de que é para ser desconfortável, para mim é para ser desconfortável, para os outros também, mas e quando você entra na história, o desconforto, né? Eu quando comentei na história uma res calor inocente, eu me deparei com muitos desconfortos, né? Porque ninguém nasce feminista, ninguém nasce nada, na verdade, né? A gente vai se construindo. E a gente tem que ficar muito atento ao longo da nossa trajetória de vida ou acadêmica para esses desconfortos. O que eu estou fazendo diante desse desconforto? Essa coisa me incomoda? Por que ela está me incomodando? E o que eu vou fazer com esse incômodo? Então, se o discurso feminista ele me incomoda, eu tenho que parar para pensar por que ele está me incomodando. Né? Se o discurso racial incomoda as pessoas, por que ele te incomoda? Então, a gente não para pensar nessas coisas.
Então, e lidar com esses incômodos, aí entra a terapia também, né, Jordana? Vamos para análise. Vamos para análise. Vamos pra análise. Lidar com isso tudo para que a gente não sucumba, para que a gente não surte, para que a gente não se perca no meio do caminho. Que esse é o plano. Combinar onde nós vamos matar. Exatamente. Nós A gente vai combinar de não morrer, né? não De morrer. não tombar. Exatamente. Ótimo. O plano é o assassinato. Outro tópico complexo: feminismo e capitalismo, feminismo e indústria cultural, feminismo na mídia, apropriação, né? Ou mesmo representatividade. Como é que a gente está nesse momento? A gente está num mato sem cachorro. Porque que é a ferramenta mais potente do que a grana. A ferramenta mais potente do que a propaganda, do que a propaganda. mídia. Quem é, né, como você, Stephanie, de dentro desse mundo, sabe o poder que isso tem, né? O poder de um grande quarto poder. Mas tem lado bom. Tô procurando mesmo, porque eu gosto de pensar que a informação pode ser chegada a tantos cantos, mas sem direito. É um telefone sem fio muito tecnológico para mim. Hoje eu penso que às vezes pode ser o grande tiro no pé que essa onda vai nos salvar, porque esse feminismo, esse cyberfeminismo deste momento agora, que vai poder realmente trazer ferramentas para a gente, para ligar com essa mídia, porque essa mídia ela não foi criada para nos favorecer. Não adianta, não tem nada na mídia que de alguma maneira você não entenda como um reforço do sistema. Igual, a gente teve há pouco tempo, novembro, dezembro, uma galera, nossa, como foi bacana ver aquele tanto de corpos diversos na propaganda do Itaú. Agora manda esses corpos entrarem dentro do banco. E tivemos o problema, a situação, 3, 4 meses depois. Uma mulher negra foi lá, e aí o que acontece? Não entra. Então você está vendo que, às vezes, todas as vezes as narrativas elas são distorcidas. E aí vamos para um lugar anterior, que é o nosso ensino de história. O povo fica muito nesse mais amor, por favor, é mais interpretação de texto, por favor. Porque o nosso déficit dentro da sala de aula, ele vai gerar olhares muito adversos e diversos sobre todos os discursos. E sinto muito. Não estamos preparados para ler criticamente esses discursos. Então, por isso que eu acho que é perigoso. E é um lugar que nós precisamos nos apropriar. Aí é onde eu me sinto confortável sabendo que, por exemplo, tem uma mulher como você nesse espaço. E novamente a gente volta para a ideia de que os sujeitos têm que ocupar esse espaço, têm que fazer essa crítica e essa implosão ou construção de algo novo a partir desses espaços. Então, realmente, que a gente precisa de mais pessoas com esse tipo de perspectiva, com esse tipo de visão, com esse tipo de sensibilidade, ocupando esse espaço, como, por exemplo, a mídia, que é o que a gente tem aí de mais violento para segregar, uma das coisas mais violentas no campo simbólico, né, claro, para segregar corpos, para instituir padrões, para gerar todo tipo de sofrimento, porque se você não tem o corpo X, ou se você não tem o produto X, você não será aceito, não será aceita. E como você falou, Jordana, aí entra a questão da educação, né? Quantas pessoas estão realmente preparadas para entender o que é um discurso, qual que é o objetivo da mídia, por que as propagandas são assim, porque é engraçado, e é algo que você só começa a perceber depois que você passa a estudar isso. A gente é o tempo todo bombardeado por essas imagens de mulheres, de homens, essas construções, esse padrão de felicidade, que é ser feliz. Mas a gente não para pensar a maneira como isso é construído, ponto a ponto, pela mídia, pelos interesses do capitalismo, qual que é o objetivo por trás disso. Além de fazer sofrer, né? O objetivo é fazer você consumir, fazer você se martirizar, se jogar em dietas malucas. Exatamente. E seria a educação tem esse papel de fazer as pessoas terem mais clareza e entendimento diante dos discursos e perceber que aquilo é um discurso, que aquilo tem um objetivo e que você não vai morrer se você não tiver tal corpo, ou se você não vai... você não precisa, para viver, daquele padrão. Você não precisa daquele produto. Você pode ser você. Aí entra em outra coisa que o feminismo está bastante discutindo atualmente, que é a questão do aceitamento, da questão dos corpos, do se amar, do se preocupar menos, do autocuidado, que é outra vertente bastante interessante do feminismo também, né?
de como a gente tem que se preocupar menos com esses padrões, entender que padrões vão existir, mas a maneira como a gente lida com eles é que faz a diferença. E lidando sempre pensando em não sofrer com isso. Eu acho que isso é o mais importante, né? E entender que as pessoas bonitas não são só aquelas do padrão XY. A beleza ela é algo muito mais diverso. É entender o próprio conceito de beleza, que é histórico, que se transforma ao longo do tempo, e parar principalmente, né, que a gente percebe entre as mulheres, nesse julgamento. Eu acho que eu sou mais bonita, mais interessante porque eu tenho tal corpo, ou tal roupa, ou tal produto, e eu me comporto de tal forma, então eu sou mais mulher do que a outra. Eu sou mais feminista porque eu não tiro os pelos das axilas. Isso, aí entra, né? Cuidado, que a gente tem que tomar o Eu sou mais feminista porque meu cabelo é curto, né? Eu mesma, quando entrei na faculdade, tinha o cabelo na cintura. E aí havia aquele torcer o nariz pra mim, porque como você quer ser feminista e tem um cabelo desse tamanho? É um absurdo. Enfim, isso entra nos mitos que rondam o feminismo, né? Feminista que a mídia faz manutenção dia após dia. Exatamente, né? E a feminista não tem cara. Ela é todo mundo que se propõe a ser, toda mulher que se propõe a ser feminista, ela pode ser feminista. Não existe aí desmistificando outra coisa, né? Não existe um clube da Luluzinha, não existe uma carteirinha, você não tem que preencher para requisitos para ser feminista. Você tem que estar disposta a dialogar com outras violências, com outras questões, você tem que estar disposta a buscar o conhecimento, você tem que estar disposta a se incomodar e a fazer algo diante desse incômodo. E fugir um pouco dessa ideia de que a feminista tem determinado corpo, se depila, não se depila, tem cabelo curto, tem cabelo longo, porque isso é o de menos. Isso está muito voltado para um feminismo de marketing mesmo, né? Que fazem, e dentro da quarta onda desse ambiente virtual, isso é muito colocado, né? Para você ser feminista, você tem que ter uma determinada aparência, estereótipo. São as marcas de controle que muito me assustam, porque de onde eu venho, elas são a realidade. Trabalho muitas das vezes com a medicina e com o direito, porque eu penso esses lugares, essas relações de gênero e étnico-raciais num contexto da patologização, da criminalização. E tem situações que eu entro numa sala de aula e as pessoas acham que minha aula é um trote. Por quê? Porque a imagem de controle está tão grudada no meu corpo que ou eu sou uma passista de escola de samba, ou eu sou a empregada doméstica da casa deles. Eu nunca seria a professora que seria a ponto deles se tornarem os doutores sem doutorados, né? Porque diz que se trata desses dois lugares também, dessas apropriações. Na medicina, né? Exatamente. No direito e na medicina, eles saem da graduação tudo doutores. A gente leva 16 anos para esse rolê. Eles conseguem ir 4. Mas, enfim. E é disso, de pensar as imagens de controle. Quando um homem negro está correndo na rua, o que vem na cabeça do senso comum? Que ele é um fugitivo, ele não é só um homem apressado para o trabalho, para o encontro, para qualquer coisa assim. Quando eu entro numa loja, e olha, aí fica demarcado que não é uma questão de classe, é uma questão racial. Você entra numa loja, você está com uma bolsa mais cara do que a que é vendida na loja, você está com todo um lugar classista estabelecido, mas você ainda é seguida dentro da loja. Como aquele exemplo que você citou do banco, né? De uma correntista negra que chegou lá para fazer um depósito. E eles não acreditaram que ela tinha aquela grana. Que ela tinha aquele dinheiro, exatamente. Que não era um meio legal, que ela não conseguia aquela grana por um meio legal. Então, a gente junta tudo isso e a gente pensa que não tem jeito. O quarto poder é o poder que manuseia todos os outros. E existem alguns, digamos, vamos chamar assim de experimentos, né? Se for na internet mesmo, você vai encontrar. Coloca-se um boneco branco e um boneco negro diante de uma criança e fazem algumas perguntas, tipo, qual desses bonecos você acha que é o bonzinho, o herói? Qual desses bonecos você acha que é o vilão? Qual deles, né, essas questões, e aí a gente percebe o quanto essa questão do racismo ele está enraizado, ele é reproduzido e as pessoas não se atentam para ele. Principalmente, você falou, né, o problema do racismo é o problema dos brancos. É a gente que não está conseguindo ainda perceber isso aí, a gente de forma geral, né, todo mundo dentro desse sistema. Então, é importante a gente complementar com alguns insights da comunicação, da mídia e tal, né? Primeiro, por ordem
por ordem sequencial e não hierárquica, a gente tem que considerar e não esquecer que os meios de comunicação de massa, a indústria da mídia, a indústria cultural, eles participam da construção das narrativas e do imaginário, mas eles não ditam, né? É uma construção cíclica, capilar, retroalimentada entre a cultura, a sociedade e os meios de comunicação, onde essas imagens, esses sentidos circulam e se trocam e vão se transformando. Lógico que as imagens hegemônicas que são passadas, que estão ligadas a uma indústria que é o foco do capitalismo, né, que movimenta a grana mesmo, que influencia em poder político, em poder econômico, em tudo, que é grande responsável pela reprodução desses valores e desses modelos, mas a mídia, né, os meios de comunicação não fazem isso sozinhos, são parte, né, puxar um marxismo aí dos meios de produção, mas não são os únicos, não estão sozinhos. E uma outra questão muito relevante é não desmerecer ou não esquecer a nossa própria agência, né? Porque a gente recebe todas essas informações e todas essas imagens o tempo todo, mas a gente não aceita elas só porque a gente está sendo bombardeado com elas o tempo todo, né? Existe um movimento de resistência, de luta, de ressignificação que a gente faz o tempo todo. E eu estudo mídia, eu estudo narrativa, audiovisual, estudo jornalismo, e tanto eu acho que a desconstrução também passa por esses meios, né? Tanto os hegemônicos, os massivos, quanto as iniciativas alternativas, populares, a agência pública, enfim, esse tipo de iniciativa. Quanto eu acho que as mudanças, que tanto são reflexos quanto são iniciativas nas narrativas de novela, de seriado, de filme, eu acho que elas têm uma relevância na representatividade, na construção de novas identidades, assim. Para mim essa é uma discussão muito importante, porque eu sou mulher, sou lésbica, então eu cresci consumindo essas imagens que eram hegemônicas e que me excluíam tanto de gênero, me colocando como submissiva, ou mostrando mulheres que sempre eram submissivas. Cresci sem ver personagem lésbica em novela que fosse claramente lésbica, né? Tinha aquelas amigas que, sei lá, tomavam banho juntas e morriam na explosão do shopping. E também pela minha feminilidade não ser tradicional, né? A gente vai discutir gênero, blá blá blá, mas por eu não ter uma expressão de feminilidade tradicional, eu também não me via enquanto eu ia crescendo. E agora eu começo a me ver, e mesmo como reflexo, mesmo porque essas discussões estão acontecendo na sociedade, e aí elas aparecem nas novelas, ou aparecem nas músicas, ou aparecem nos seriados, mesmo que seja uma emissão mais que uma proposta, eu acho que isso é válido, né? Tanto apresenta para pessoas, né? A gente tem vários casos de uma colega minha me contou que o vô dela chegou para ela e perguntou depois de uma novela: olha, o que é trans? A sua irmã é trans, né? Um senhor de idade tendo contato com isso. Então, eu vejo, de novo, né? Os meios de comunicação não estão iniciando nenhuma revolução. Eles nunca vão. Não é assim que os movimentos sociais acontecem. Mas eu acho que tanto eles são uma ferramenta de dominação, quanto eles são uma ferramenta de desconstrução. Mesmo que esse movimento de desconstrução ele seja mais um reflexo, um aproveitamento, do que, né, na maioria dos casos, do que uma agência, né, uma iniciativa política mesmo. Mas eu acho que é super relevante, faz uma diferença muito grande, sabe? Você vê personagens femininas, lésbicas, negras, latinas, indígenas, em espaços de poder, com narrativas que são relevantes dentro de uma trama, com histórias que são diferentes do que a gente via há 10, 15 anos atrás. E aí eu penso muito nas novas gerações. Sei lá, tinha que pensar sozinha por eu mesma o que eu estava fazendo na minha vida. E agora eu vejo que as novas gerações já vão ter uma
um outro ponto de partida, saca? Então, quando a gente pensa a mídia, pensar a mídia, os meios massivos como essa ferramenta ditatorial, ela também é uma vertente muito, muito radical, que a gente também já pode, assim, nas discussões de comunicação a gente já passou desse ponto, mas assim, a gente já pode desconstruir isso também nas outras áreas. E eu concordo contigo, acho que tem esse lado necessário, mas que também as transformações sociais não vão vir só dessa forma. Então, eu acrescento, como alguém da educação, como professor, eu acrescento então também, junto dessas transformações que você está citando, que são super necessárias, eu cito também a educação. Porque é a educação que prepara as pessoas para entender essas transformações que estão acontecendo nos discursos, e entender a profundidade desses discursos, até onde esses discursos promovem, né, algum tipo de mudança social. Então, não só a mídia pela mídia, mas a mídia junto com a educação. E aí, é claro que a gente entra, né, para falar de educação, ia ser necessário outro podcast, mas o que fica como professora é, para mim, essa preocupação em habilitar, né, os alunos, as pessoas a entenderem isso. E, a partir daí, você escolhe o que você vai assistir, o que você vai fazer, o que te contempla, né? E algumas pessoas veem isso como doutrinação, né? Habilitar as pessoas a pensar por si mesma. Se eu não me reconheço nessa novela onde os personagens são sempre heterossexuais, perfeitos, essa vidinha, né, de família de comercial de margarina, eu preciso entender que existem outras narrativas que vão me contemplar, porque hoje em dia, ainda bem, antes tarde do que nunca, a gente já tem uma indústria cinematográfica, na música, que já se preocupa com essas questões. Então, é valorizar esse material que está sendo produzido e habilitar as pessoas a entender esse novo contexto em que esses materiais estão sendo produzidos. A educação tem esse papel aí para tentar salvar a gente, mas falar de educação no Brasil é uma luta. A falar de educação é sempre uma luta. Mais novos conceitos para os nossos ouvintes. Maternidade e maternagem também é uma discussão que o feminismo também passa por essas discussões. O que são esses conceitos? O que é maternidade ou o que é maternagem, já que maternidade todo mundo tem uma ideia, né? Eu costumo dizer que não existe como a gente definir maternidade, porque se trata de um lugar muito romantizado e muito perverso com as mulheres. E eu sempre chamo a atenção para o que eu disse um pouco antes, a gente não confundir lugar de fala com representatividade. Então, não é o fato de eu não ser mãe que eu não posso entrar na maternagem. E aí eu vou trazer para o nosso lugar. Quantas colegas nossas já foram assistir aula com as suas crianças? E quantas vezes a gente não vê outras mulheres fazendo bico para essa situação, fazendo cara feia para essa situação, que a gente não vê professoras, que também são mães, se incomodarem com aqueles corpos, sabe? Então, pensar a maternidade, para mim, é tirar desse lugar romântico. Porque, enquanto feminista, eu consigo observar o tempo todo que a grande sacada do patriarcado é a maternidade, é nos prender a ela da forma com que eles engendraram esse discurso, porque você não é uma mulher completa e nem uma mulher de valor se você não é mãe, mas a partir do momento que você está na maternidade, você não é mais uma mulher, você não é mais uma profissional. Você não tem mais sonhos, você não existe. Porque muitas das vezes, vamos longe não, vamos para as escolas, né? A gente está no chão de escola o tempo todo. Aí tem os terríveis dias dos pais e das mães. E aí, ao invés de você manda para a criança ali o convite do dia dos pais e dia das mães na escola, você chama a mãe, você nunca fala o nome daquela mãe. É sempre a mãe, né? E aí vai para uma reunião, isso pensando em ensino fundamental e até muitas vezes no médio. Você não sabe o nome dos pais dos seus alunos, você chama o pai ou mãe, e como se só isso definisse aquela pessoa. E a maternidade, para mim, é esse lugar que a gente precisa desconstruir. Mas a maternagem é o foco do feminismo, enquanto um feminismo que não é mãe ainda, né? Porque
qual é o meu papel na mudança dessa leitura dessa maternidade e qual é o meu papel na rede de apoio para essas mulheres que são mães. Hoje eu sou uma mulher de 35 anos de idade e cerca de 80, 90% das minhas amigas ou estão com bebês de colo ou estão grávidas. Eu lido com essa situação. Então, não dá mais para a gente simplesmente achar que sextou. Porque o sextou tem que ter um playground, o sextou tem que ter, vamos beber menos, porque a gente tem que olhar 3 crianças aqui. O sextou é a mamadeira da colega que você vai lá enxaguar. O sextou é você entender que ela foi deixada na mão, ela é solo e nós vamos ter que, ao invés de fazer aquela viagem, nós vamos fazer aquela vaquinha para ela pagar o aluguel e vamos só tomar alguma coisa na casa dela comemorando isso. Então, é desse lugar que o feminismo diz. E não confundir isso com culpa da Luluzinha. Não se trata de eu fazer isso somente pelas minhas amigas. Se trata de compreender que o meu corpo também poderia estar naquele lugar, porque a maternidade é compulsão. Em algum momento a gente se sente constrangida de pensar, e aí, eu vou ser mãe ou não vou ser? Eu, dentro do movimento feminista, tenho uma crítica muito grande, porque eu desde sempre opto pela não maternidade, por 2 contextos. O meu contexto enquanto resistência política, da questão de gênero, e o meu contexto de resistência étnico-racial, porque grande parte dos meus relacionamentos são interraciais. E aí eu tenho uma responsabilidade com a minha comunidade de não ser uma engrenagem funcionando diante dessa falsa democracia racial. Porque uma criança parda nascida de mim, eu vou ser eterna babá. Então é o tempo todo lidar com esse lugar. E se você é eterna babá, por quê? Porque as minhas correspondentes do feminismo ainda conseguem me prender dentro da imagem de controle da babá. Então você está vendo que o buraco é mais embaixo. Então basta a gente conseguir tirar essa romantização que o seu quarto poder faz com muita maestria. As alfinetadas. Exatamente, o seu quarto poder faz a manutenção disso eu o quero tempo todo. réplica semana que vem. Essa questão da maternidade é algo que eu evito falar, até porque, né, não tenho uma opinião sobre ainda, é algo que às vezes mexe comigo. Mas tento, na medida do possível, me colocar no lugar de mulheres próximas a mim, que eu conheço, que são mães. E o que eu percebo é que existe uma contradição muito grande, porque esse discurso da maternagem você precisa ser mãe, você tem uma super mãe, você tem que ser perfeito, você não pode cansar, você não pode jogar a toalha, tem que ser mãe logo, você não pode ser mãe depois de certa idade, porque senão você não vai dar conta de cuidar do seu filho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você não pode criticar a maternidade, porque se você fala, eu amo os meus filhos, mas eu odeio a maternidade, meu Deus, que absurdo, que mãe horrível. E é engraçado que a sociedade exige das mulheres o tempo todo ser mãe, aí vem o discurso lindo da maternidade, é o que te realiza, é o que te contempla, é o que você nunca vai experimentar um amor diferente, né? Não existe amor maior. Mas depois que as mulheres são mães, o que a gente percebe é que, como você falou, Jordana, deixa de ser mulher, deixa de ter sonho, deixa de ter vontade, e não pode frequentar mais determinados locais, não pode ir para a universidade levar seu filho porque não tem quem deixar, não pode, isso eu acho um absurdo, assim, ser mãe, não pode amamentar na praça de alimentação, num local onde é para comer, tem que se cobrir, não pode usar determinado tipo de roupa, porque a mãe ela é assexuada. Sagrada. Não tem, né? É sagrada, é a Virgem Maria. Não. Enfim, então é algo que também a gente precisaria aqui de um outro podcast, trazer algumas mães para explicar o perrengue que é e olhar com menos, um olhar menos romântico, né? As mulheres precisam entender que a maternidade tem que ser uma escolha. E uma escolha que tem um preço. E você está disposta a pagar? E se você não está disposta a pagar, isso não pode ser visto como... Você não é uma mulher ruim. Você não é uma megera. Não é menos mulher. Não é menos mulher. E nós que não temos filhos ou optamos por não ter, a gente tem que assessorar essas mães e evitar essa exclusão que às vezes acontece com muita frequência. A mulher, às vezes até a mulher feminista, né? Que participa da militância, quando ela engravida, ela deixa de participar da militância e a militância deixa de participar da vida dela, né? Ela é excluída, enfim, é algo que precisa ser revisto e repensado, né? Várias desconstruções para serem feitas, anotem na agenda, tarefa de casa. E
agora caminhando para o nosso final, a gente vem com mais polêmica no feminismo. A gente vai falar sobre os homens no feminismo. Como é que é essa presença, essa participação? Pode homem? Esse evento pode? Não pode? Pode não, morde ao pênis. Brincadeira, gente, brincadeira. Bom, essa questão dos homens no feminismo tem e não tem esse espaço, né? Porque se a gente pensa na questão do protagonismo, o feminismo tem que ser feito por mulheres, né? Mulheres trans, mulheres cis. Mas, como a Jordana pontuou bastante, não confundir, né? Lugar de fala, representatividade. Os homens, eles têm um papel como aliados, né? E aí, como professora, o feminismo e o machismo é algo que está sempre em pauta, né? Entre os jovens, nem que seja simplesmente por brincadeira ou reprodução de polêmicas, né? Mas eu tenho a preocupação em não perder, né? Digamos assim, entre aspas, os meus alunos. A gente estava falando sobre o prazer que é educar, né? Ver que aquela pessoa ali alcançou um tipo de conhecimento, conseguiu fazer uma reflexão, isso é muito prazeroso. E se você, dependendo da forma como você aborda o feminismo para um homem, ou para um jovem, para um rapaz, você vai criar uma barreira imensa. Então, a ideia é não perder esses aliados, não transformar esses homens em inimigos, porque disso a gente já tem o suficiente, né? Então, se o homem quer, de alguma forma, participar do feminismo, ele pode como aliado, né? A gente permite, tá? Então, e cuidar também com a própria nomenclatura, né? Não se dizer homem feminista, e sim, pró-feminista é uma forma de você mostrar para o movimento feminista que você, olha, eu tô aqui no que for preciso, mas eu sei dos limites. Porque o problema da questão, principalmente dentro da militância, é o famoso macho palestrinha, que jura o feministão que jura que consegue te explicar o que é feminismo ou o que é ser mulher. E não, se você não tem essa experiência, você não sabe o que é a violência que as mulheres passam cotidianamente. Então, é sempre ter esse cuidado, né, para não atropelar as mulheres, sabendo até onde você pode ir, até onde você pode ajudar. E aí, novamente, o que eu acho mais importante até, a questão do desconforto. Porque é muito fácil falar, eu sou pró-feminista, né, e tá no meio das feministas, do rolê, não sei o que, mas na hora de atuar, aí os homens recuam, porque o feminismo, novamente, não é um lugar de conforto. Então você tá num rolê, ou na faculdade, no trabalho, e você se depara com um homem sendo desrespeitoso, escroto, machista, falando determinada coisa, julgando uma mulher, e você, que se diz feminista ou pró-feminista, se omite, tá errado. Então, e pode ter certeza que você vai levar bolacha lapada por causa disso, se você corrigir os seus colegas. Você vira pro seu colega e fala, amigo, não tá massa essa piada, não é assim que trata a sua companheira, né? Não é assim que trata as meninas. Você vai ouvir coisas, brincadeiras, não sei o quê, politicamente correto. Então, e aí vai da sua escolha. Você vai comprar essa briga junto com a gente ou você vai ficar só no título? Você quer só a carteirinha, né? Para poder ter livre acesso às feministas e aos corpos feministas, como a gente às vezes percebe que é o que acontece, né? Então, eu acredito que o lugar é esse, é comprar a briga junto e é corrigir os colegas, porque como mulher, nem sempre a gente está dentro de círculos genuinamente masculinos. Tem um local, amizades, os meninos, né, os rapazes saem, só eles e tudo mais. Então é você, homem que se diz pró-feminista, que vai estar no meio desses rapazes e que tem esse papel de dar um toque nos colegas, nos brothers, né? Porque a gente a questão da broderagem é um corporativismo imenso. Então é você saber pesar e lidar com isso aí, saber se você quer comprar essa briga, né? Força homens, o feminismo não é para os fracos. Não, de forma alguma. E o feminismo negro, a gente se constrói ao lado dessa masculinidade, mas por um lugar social que muitas vezes é apagado pela branquitude. Em que sentido? As mulheres brancas estão sempre lutando para estarem no mercado de trabalho, para terem voz, para serem um lugar além da dona de casa. E as mulheres negras, em sua grande maioria, são as chefes de família.
Então, quando a gente está pensando o nosso lugar político, a gente pensa o nosso lugar político coletivamente. E isso não é romantizado. Eu não estou dizendo aqui para vocês que, nossa, como é lindo a existência do homem negro, como ele é bonzinho, como ele é desconstruído. Não é disso que se trata. Se trata de entender o homem como parte dessa comunidade, como parte da existência. Então, a gente compreende o lugar do homem dentro do nosso feminismo porque são nossos filhos, são nossos pais, são nossos avós, são nossos pais de santo. É toda uma comunidade que existe ali e ela coexiste. Então, é bem isso, não se trata de um lugar de destaque, mas é um lugar de uma co-aliança, porque assim como nós nos aliançamos a eles, eles se aliançam a nós em sua grande minoria ainda, mas isso vem acontecendo de uma forma muito interessante, e grande minoria por conta do quê? Porque o processo de desumanização com o homem negro é muito tremendo. Ele é bandido, violento, ou ele é bestial, né? Dentro dos discursos que estão dados. Então, Sueli Carneiro faz muito esse debate de como carregar uma mulher branca a tiracolo coloca ele dentro do discurso patriarcal, coloca ele entendido como homem. Então, o homem negro, ele não tem condições de ser machista, porque o machismo é uma estrutura, né, de poder. Então, ele reproduz esse machismo. Então, a gente tenta lidar com isso o tempo todo. Tanto que esse debate, que é uma expressão que a gente já perdeu o controle, que é a masculinidade tóxica, não nasce dentro do feminismo negro. Da gente falar, olha, nós estamos tendo que lidar com... Está acontecendo muito uma afrocentração, tanto das produções de conhecimento quanto das relações, e aí a gente tem uma crítica muito ferrenha aos relacionamentos interraciais. E aí a pessoa gosta muito de chamar de palmitagem. Eu acho raso, porque se você for olhar historicamente, nós precisamos fazer outra leitura a não ser só a afrocentração. E tendo esse discurso do amor afrocentrado, ele leva os nossos homens, infelizmente, está bem marcado na minha frase, os nossos homens, então isso diz respeito a um lugar cis heteronormativo, para um questionamento deles mesmos, porque a denúncia é que em algum momento eles soltam nossas mãos. E se o índice de violência contra as mulheres negras é o maior. Quem é que estão matando as mulheres negras? Sabe? Então, a partir do momento desse desconforto de fazê-los pensar de que, olha, não está dando para segurar a onda assim, nós vamos ter que soltar a mão. E aí eles vêm fazendo esse movimento, isso é muito interessante. Assim como o movimento vem se alargando e pensando outros lugares de mulheridades, de masculinidades, porque, querendo ou não, o patriarcado ele alcança diretamente os corpos masculinos, por mais que a gente pense o homem como um opositor ao lugar, o homem é só mais uma ferramenta de um sistema. O corpo masculino é a ferramenta de um sistema. É disso que se trata, né? A gente se questionar qual a nossa responsabilidade na manutenção desse sistema. O feminismo é isso. E eu acho que não são só... O patriarcado não é um problema das mulheres, assim como o racismo não é um problema dos negros. Então, isso tem que ser compartilhado, tem que ser coletivo, e por ser um sintoma social, ele é uma questão de toda a sociedade. E para esclarecer também no nosso público, para quem ainda não entende direito o que seria o feminismo, é sempre bom ressaltar que, principalmente falando para as mulheres, que a gente precisa tomar consciência de que o lugar onde a gente está hoje, né, pensando aí Brasil, século XXI, ele foi um local construído, alcançado com muita luta, tanto das mulheres brancas quanto das mulheres negras, porque hoje é tudo muito naturalizado, né? Uma menina, sei lá, de 15, 16, 17 anos que já namora, dorme na casa do namorado, não sei o quê, usa mini saia tranquilamente, sai, né? Tem suas redes sociais. Às vezes ela acha que tudo isso sempre foi assim, brotou, surgiu do nada, né? Essa questão das mulheres hoje participam. Isso, exatamente. Muita gente teve que apanhar, teve que ser presa, teve que morrer, para que hoje nós, mulheres, possamos desfrutar desses direitos. Não são privilégios, são direitos. A gente tem que conquistar mesmo, tomar, né? Como, por exemplo, poder trabalhar, poder votar, poder gerir seus próprios bens, né?
E aí, ressaltando um pouquinho a questão jurídica, né? O Código Civil brasileiro de 1916, ele vigorou até mais ou menos 2002, se eu não me engano. E dentro desse Código Civil, a mulher ela era descrita como incapaz. Né? É claro que houveram alguns ajustes a esse código, como, por exemplo, o Estatuto da Mulher Casada de 62, que permitiu que as mulheres trabalhassem fora, 62, gente, né? Que mais? O divórcio, que só foi aprovado em 77 no Brasil, na década de 70. Então, esse Código Civil ele foi sendo... A questão da honra nesse momento. A questão da honra, né? Da morte, assassinato, eram chamados de crimes passionais e ficava por isso mesmo, né? Porque o homem foi tomado ali pela emoção, não sei o que, que é algo que ainda existe. A mídia ainda reproduz isso. Tadinha, está reproduzindo de algum lugar, está reproduzindo. Exatamente. Então, lembrar que o feminismo é essa lente, ou esse instrumento que ajuda a gente a perceber esse processo, né? E sendo sempre crítico a todo esse processo, as primeiras feministas, a questão das ondas, e lembrar que nada é dado, tudo é conquistado, tudo é construído, e se hoje as mulheres têm essa liberdade, que ainda precisa avançar em alguns pontos, vários pontos, mas realmente foi construído, mulheres morreram para isso, foram presas, foram humilhadas, foram expulsas de casa, e eu acho que o feminismo é uma forma até, né, sem querer endeusar mulheres, nem eleger, porque esse negócio de ficar elegendo heroína, isso é problemático, mas lembrar dessas mulheres sempre, né? Então, pensar sobre o feminismo hoje é uma forma de lembrar de toda essa luta. E lembrar que o que foi conquistado pode ser também, em algum momento, tirado. E aí a gente pensa um pouquinho, olha para o futuro, né? Pensar o feminismo não só a história, o passado, olhar também o feminismo no presente, pensar o feminismo no futuro. E pensar a condição das mulheres no futuro e torcer para que as coisas não piorem. É essa sensação que a gente vê muita coisa acontecendo, que a sensação é que a gente está regredindo, está voltando, né, para a Idade Média, com todo respeito à Idade Média, mas a sensação às vezes é essa, né? É claro que, pegando o gancho das mulheres negras, a sensação de pânico, de necropolítica, de morte, ela sempre existiu, não é novidade, né? Mas agora, por questões políticas, isso parece que está tomando outros rumos, então se preocupar sempre com esse futuro do feminismo, com o futuro das mulheres e ressaltar todas nós, né, elevar, ajudar, dar suporte, empoderar mesmo todas as mulheres do passado, que se a gente for estudar, a gente vai encontrar, se a gente for abrir a história, né, com força, rasgar a história e tirar essas mulheres lá de dentro, a gente vai encontrar histórias fantásticas, coisas que a gente nem imaginava que era possível. Eu acho que é nosso papel dentro da história, como historiadoras, também é esse, né? Resgatar essas mulheres e usá-las e mostrá-las, evidenciá-las. Bom, depois dessas críticas, do próximo podcast eu apresento sozinha. Brincadeira, leve pessoal, né? Brincadeira, gente. Eu não sei como vocês estão se sentindo, eu estou me sentindo bem mais inteligente. Mas todo carnaval tem seu fim, então esse também. Eu queria agradecer o Ogro pelo convite mais uma vez, mas eu tô aqui de novo como convidada, quero agradecer a oportunidade. E como é tradição aqui no podcast, eu sei porque eu já participei, a gente sempre encerra com alguma dica para os nossos ouvintes. Você tem alguma para compartilhar, Yolanda? Tenho. O que eu abri falando do primeiro bloco, eu acho que é importante, principalmente para a gente enquanto historiadoras e historiadores, repensar as narrativas da história. Então, uma indicação que eu deixo que eu penso que é muito valiosa como leitura para a gente é O Perigo da História Única, da Chimamanda. Muito importante que possamos entender que a história não se faz somente com a narrativa, né? Mesmo que a Belle Fouquet do Piqui insista em certos discursos, em certos posicionamentos, a história não é única. E a história única mata. E é esse o lugar que as historiadoras e historiadores querem ocupar dentro da história, assassinos e assassinas, porque para você matar um conhecimento você precisa matar um corpo. E é disso que se trata, da nossa responsabilidade social enquanto historiadoras e historiadores. E uma segunda indicação é Lélia Gonzalez. A história, no geral, ela não conhece uma das suas maiores historiadoras. E assim como ela é historiadora, ela é antropóloga.
E o texto dela que eu mais gosto, e eu acho que ele é fundamental para uma construção da narrativa da história, para pensar as mulheres, para pensar as minorias, para pensar esses contextos de identidade, é Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Ela apresenta esse texto na década de 80, na Unbox, que é o principal evento da antropologia. Inclusive acontece um apagamento histórico, se você pega os anais, ela não consta nos anais, tá? Assim como não consta grande parte do movimento negro que estava nesse momento na Unbox em São Paulo, e produziram e geraram conhecimento, geraram um desconforto muito grande, e foi grande o suficiente para não conseguirem lidar com esses discursos. Então, eu indico essas duas leituras e eu agradeço. Eu acho que é isso, né? Se a gente usar essas ferramentas para nos comunicarmos e para conseguirmos, de alguma maneira, levar um senso crítico e adquirir um senso crítico, eu acho que essa troca ela é muito, muito rica e ela serve de um pano de fundo para grandes frutos. Eu acho que se nós, que somos de gerações um pouco diferentes, né, que são novinhos, nossas formações têm caminhos diferentes e nós conseguimos fazer este papo aqui, eu acho que muitos dos nossos colegas e colegas que se propuserem a ouvir isso vão conseguir, vão buscar isso também. Então é isso, foi um prazer gigante estar com vocês duas. E é isso, gente. Umbutu axé pra gente. Bom, nas minhas indicações de leitura, para quem gosta de história e para quem quer começar por uma leitura mais tranquila, livros assuntos bem gerais, como a História das Mulheres no Brasil, da Amélia Priori, a Nova História das Mulheres, da professora Janaia Pedro e da Carla Pinsky. São leituras que podem dar ali um ponto de partida, são vários artigos com assuntos diversos, bem interessante, bem fácil a leitura. Os textos da Jamila Ribeiro, né? O que é lugar de fala, o Quem tem medo do feminismo negro, são livros bem, digamos, populares, né, nas livrarias, estão sendo bastante consumidos ainda bem. Aqui no Brasil também, a Melinha Teles, com uma breve história do feminismo, né? A Melinha, para quem não conhece, militante, passou por todo aquele processo da história militar. E também um livro recente, que eu ainda não li, mas que está sendo bastante comentado, que eu pretendo ler, O Feminismo para os 99%, da Nancy Fraser e outras colaboradoras, e também alguns filmes, como As Sufragistas, que eu já citei, para quem tem interesse naquele período, Histórias Cruzadas, fantástico, Estrelas Além do Tempo, também maravilhoso, né? A trajetória de mulheres cientistas negras na NASA, na época da segregação racial, um filme pesadíssimo. Que mais? Alguns documentários que a gente encontra facilmente na Netflix, né, como She's Beautiful When She's Angry, que fala mais especificamente da questão do feminismo nos Estados Unidos na década de 60, 70. Também Misrepresentation, que fala sobre essa questão da estética, né, o quanto essa crítica, que é uma crítica dentro do feminismo, né, você tem todo o direito de consumir o produto que você quiser, o seu batom, a sua roupa, não sei o quê, mas que você tenha noção de onde vem essa roupa, o símbolo que tem, o peso que tem esse batom, essa bolsa, esse comportamento, porque esse documentário é fantástico e mostra quantas mulheres gastam dinheiro com maquiagens e coisas nesse sentido, enquanto os homens estão guardando esse dinheiro para investir na carreira, em imóveis, carros, ações, não sei o que. Então, né, não tô falando para ninguém deixar de se sentir bem, de usar a moda ou a beleza para se sentir confortável, mas saiba a função perversa que ela também desempenha. Então, Misrepresentation é bem legal por causa disso também. E é isso, eu também fiquei imensamente feliz com o convite, é a primeira vez que eu faço um podcast, então já considero que foi uma estreia de peso. É um prazer estar aqui com vocês, esse espaço que foi aberto, que eu espero que não seja fechado. Um momento que a gente continue podendo, momentos como esse aqui continuem acontecendo. Agradecer a Jordana, porque está sempre com a sua presença e sempre, né, fazendo a gente perceber tudo que a gente não percebeu ainda. Agradecer também ao Thiago, ao pessoal do Ogro também, todo mundo. A Stephanie, que eu não conhecia, também foi um prazer imenso. Peço desculpas aí com as brincadeiras sobre a mídia, mas é isso. A gente vai... A gente depois senta, toma um refrigerante e resolve as coisas, né? Mas... Mentira que você nem bebe refrigerante.
Pede atenção. E, bom, é isso, gente. Foi um prazerzão. Eu acho que isso aqui, em meio a esse período tão conturbado, tão difícil politicamente, socialmente, espaços como esse só fortalecem, só nos dão vontade de continuar estudando, escrevendo, porque o percurso acadêmico ele é dolorido, ele é doloroso, a gente surta, a gente quer desistir às vezes, mas saber que a gente tem pessoas tão maravilhosas do lado da gente é gratificante demais, é uma vontade, a gente sai daqui com uma vontade de continuar estudando, de continuar escrevendo, de continuar levando conhecimento, né, produzindo conhecimento que não seja um conhecimento só pra gente, que não seja só pra gaveta, que não seja, mas que gere algum tipo de transformação nas pessoas. Então, é isso, obrigada. Muitas dicas hoje, mas eu ainda vou dar as minhas, porque a minha voz também é válida. Não é porque você é da mídia. Eu sou adepta do aprendizado não acadêmico e não teórico, fiel crente no poder das narrativas. A minha dica são 3 dicas. Primeiro, tem um livro muito bacana que se passa na Rússia medieval, chama O Urso e o Rochinol, que é protagonizado por uma menina, que é muito legal. O foco não é gênero, não é feminismo, mas a desigualdade de gênero, a submissão está presente, até porque está presente na nossa vida, então se é uma narrativa que conta a vida de uma mulher, isso vai estar presente. Tipo, é muito bacana, não é um texto acadêmico que você vai ter que quebrar a cabeça ou que você vai ficar com preguiça de ler, é uma história de realismo fantástico, então tem fada, tem demônio e tem uma menina virando mulher numa sociedade patriarcal, medieval e tal. Num contexto mais recente, tem um seriado muito divertido, que é protagonizado por mulheres, várias mulheres. Ele peca um pouco na representatividade, mas ele se passa no norte do Canadá, então vá lá. Na verdade, um dos personagens principais, que não tá na última temporada, era negro, mas como morreu, spoiler, e não tá mais, mas enfim. Que chama Wynonna Earp, que é muito legal. Também o foco não é discussão. The Rasteio também, bem famoso, né? O foco, de novo, não é discussão de gênero, mas são personagens muito fortes, muito versáteis e que se posicionam muito nas questões de autonomia, de sexualidade. Também é muito bacana de ler. Pose. Vamos falar disso, então você vai adorar, porque tá pensando questões LGBTs nos Estados Unidos, ali um pouco antes do grande levante do movimento civil norte-americano, e deixa nítido que o movimento LGBT, ele nasce de pessoas transexuais e travestis, e negras e negros. Tem um outro que eu gosto muito também, que é totalmente branco, ou seja, fica a crítica, mas que se passa nos anos 50, 60, numa família judia de Nova York, classe média alta, que se chama The Marvelous Miss Maisel, em português acho que é a Maravilhosa Senhora Maisel, não sei. Que também é sensacional no jeito que ele aborda as questões de gênero, de novo, né, num recorte de raça e de classe específicos, peca por isso, mas que também, da mesma forma que os outros que eu citei, deixa transparecer muito essas questões que estão embrincadas na sociedade, então é um jeito muito legal de ter contato com essas questões. E X-Men, gente, porque o povo consegue ser fã do X-Men e pensar diversidade. Né? Pelo amor de Deus. X-Men dos gibis. Esse episódio do Ogro vai ficando por aqui. A gente vai colocar as informações no site para vocês saberem mais, incluir alguns links. Mais uma vez eu agradeço a participação dos meninos. Não esqueçam de curtir o Ogro nas redes sociais, divulgar, convida seus amigos para assistirem. A gente vai marcar nas nossas redes sociais também. A gente vai esperar as meninas de volta numa oportunidade muito próxima. E é isso aí. Obrigada pela atenção durante essas horas.